Os robôs humanoides estão cada vez mais realistas, e esse novo da China mostra que entramos em uma nova fase. Em Xangai, a empresa de robótica DroidUp revelou o humanoide Moya, chamado de primeiro robô inteligente totalmente biomimético e incorporado do mundo. O nome é complicado, mas a ideia é simples. Essa coisa não foi feita para só parecer uma máquina que anda, mas para se mover, reagir e existir de modo sutilmente humano, física e socialmente. Moya se encaixa nisso. Há anos se discute sobre o momento em que robôs deixam de ser vistos como ferramentas e passam a parecer pessoas artificiais. Não é industrial, não é caricatural e não está tentando ser fofo ou exagerado. Toda a direção do design é o realismo, sem chegar a ser um androide de ficção científica. Vídeos que viralizaram nas redes sociais chinesas e foram noticiados pelo South China Morning Post mostram Moya mantendo contato visual, sorrindo levemente, acenando com a cabeça e andando de um jeito que chama a atenção. A DroidUp afirma que o robô reproduz microexpressões humanas. Isso é fundamental, pois esses pequenos movimentos faciais ao redor dos olhos, bochechas e boca tornam as interações naturais, e não robóticas e rígidas. Não é só mexer os lábios, mas envolve movimentos sutis e temporizados que os humanos percebem quase subconscientemente. Fisicamente, Moya é construída quase como um adulto comum, e as proporções são muito intencionais. Ela mede 1,65 metros de altura, cerca de 1,65 metros, e pesa aproximadamente 32 quilos, ou 70 libras. Esse peso é surpreendentemente baixo para um humanoide completo, o que sugere uma estrutura interna leve. Provavelmente, escolhas cuidadosas de materiais para manter a massa baixa e garantir movimentos suaves. Visualmente, ele ainda mantém proporções humanas no tronco, membros e postura, evitando o aspecto de brinquedo ou mecânico. Muitos outros humanoides ainda têm isso. Outro ponto que mostra a busca pelo realismo é a temperatura corporal. A DroidUp diz que Moya mantém uma temperatura superficial entre 32 e 36 graus Celsius, que é de 89,6 a 96,8 graus Fahrenheit. Então, quando você está perto dela, ou potencialmente interagindo fisicamente, não parece metal frio ou plástico. Ela parece quente, mais próxima de uma pessoa viva do que de uma máquina, o que realmente pode mudar o quão confortável as pessoas se sentem perto dela em interações mais longas. A empresa diz que a postura de caminhada da Moya tem 92% de precisão em relação ao andar humano. Esse número indica o quão natural e fluido é o movimento, não só a capacidade de se equilibrar ou evitar quedas. Muitos humanoides conseguem tecnicamente andar do ponto A ao ponto B, mas poucos conseguem realmente fazer isso. Assim, seu cérebro deixa de focar na mecânica e reage socialmente como se visse outra pessoa no ambiente. É nisso que Moya claramente mira. As reações online na China foram mistas, e isso é até um eufemismo. Alguns ficaram fascinados, dizendo que esse é o futuro de companheiros, assistentes e robôs em ambientes diários. Outros disseram que isso lhes causou arrepios. Isso é típico do Vale da Estranheza, quando algo parece quase humano, mas diferente o bastante para gerar desconforto. Essa tensão é praticamente inerente a esse design. Tecnicamente, a DroidUp ainda não divulgou uma análise completa do hardware, o que só aumenta o mistério e as especulações. Uma pausa. Enquanto empresas como a DroidUp criam o futuro em laboratórios, pessoas comuns já lucram com IA de formas que antes pareciam impossíveis. Alguém ganhou $1 milhão com um filme de IA feito no Vo3 durante a cúpula de 1 bilhão de seguidores, organizada pelo governo dos Emirados Árabes Unidos. Jovem de 19 anos, lidera agência automatizada por IA, faturando $100 mil mensais. A Forbes afirma que quem usa IA ganha 40% mais. A mudança para empregos com IA já começou, e a fase dos pioneiros acabou. Por isso, a Outskill está em destaque. Eles farão um treinamento ao vivo de 2 dias, chamado IA Mastermind, neste fim de semana, das 10 horas às 19 horas, horário do leste dos Estados Unidos. E você pode participar grátis nas próximas 48 horas. Este treinamento de 16 horas já formou mais de 1 milhão de profissionais em IA no mundo e possui avaliação 4,9 de 5 no Trustpilot. Você aprenderá a criar agentes de IA, automatizar tarefas, integrar ferramentas,
economizar horas semanalmente e transformar isso em renda. Participe dos 2 dias e você também desbloqueia bônus premium e os links do Hackbook de sobrevivência em IA 2026 na descrição. Tudo certo agora. Voltando ao vídeo. Existem relatos de um site de robótica chamado Robo Horizon de que Moya foi construída sobre algo chamado de Chassis Walker 3. Esse nome chamou atenção porque o Walker geralmente está ligado à UB Tech, uma empresa de robótica humanoide mais estabelecida, conhecida pela sua série Walker. Até agora, nem a DroidUp nem a UBTech confirmaram qualquer ligação direta, acordo de licenciamento ou plataforma compartilhada. Pode ser só coincidência no nome, ou talvez alguma sobreposição na cadeia de suprimentos ou plataforma ainda não detalhada publicamente. Sabe-se que Moya adota um design modular, permitindo alterar ou personalizar a aparência externa, como o rosto e detalhes da superfície, sem redesenhar a plataforma mecânica interna. Isso é importante para uso comercial, pois indústrias buscam estilos visuais e níveis de realismo distintos, como saúde, educação e hotelaria de alto padrão. A DroidUp afirma que Moya está seguindo exatamente esse caminho. Eles não divulgam isso como robô de armazém, braço de fábrica ou máquina de esportes radicais para vídeos virais. O foco está claramente em ambientes que envolvem interação humana de longo prazo e presença social. De acordo com os números mencionados na cobertura em vídeo do SCMP, Moya deve entrar no mercado até o final de 2026, com um preço inicial em torno de 1,2 milhão de ienes japoneses. O preço final e a disponibilidade ainda não foram formalmente anunciados, mas esse valor já deixa isso claro. Está sendo apresentado como um sistema premium para interação humana, voltado a instituições e empresas, e não como um gadget barato disponível online. Enquanto Moya foca em realismo humano e interação social, outro humanoide chinês busca provar que pode sobreviver onde a maioria dos eletrônicos falha. A Unitree Robotics mostrou recentemente seu robô humanoide G1, completando uma enorme jornada autônoma em condições de frio extremo na região de Altai, em Xinjiang. Estamos falando de temperaturas caindo para menos 47,4 graus Celsius, o que equivale a menos 53 graus Fahrenheit. Nessas condições, baterias sofrem, lubrificantes engrossam, plásticos quebram e a maioria dos robôs não está preparada para operar. O G1 caminhou mais de 130 mil passos por um campo de neve, enquanto traçava o formato de um emblema das Olimpíadas de Inverno, que media cerca de 186 metros de comprimento e 100 metros de largura. Não é só uma caminhada em linha reta, mas seguir um trajeto preciso em clima extremo. Para sobreviver, os engenheiros adaptaram o robô além do padrão. Eles colocaram uma jaqueta acolchoada laranja nele e coberturas plásticas improvisadas nos membros inferiores para proteger articulações, atuadores e baterias do congelamento. O posicionamento contou com um sistema de navegação por satélite Beidou da China, proporcionando precisão de nível centimétrico a bordo. Algoritmos adaptativos de planejamento de trajeto permitem ao robô manter movimentos estáveis em terrenos irregulares e gelados. O G1 é relativamente compacto para um humanoide. Ele mede cerca de 127 centímetros de altura, aproximadamente 1,27 metros, e pesa cerca de 35 quilos, ou 77 libras. Dependendo da configuração, ele utiliza entre 23 e 43 motores de articulação, com torque máximo nas articulações, chegando a 120 Nm. Ele conta com LiDAR, 3D câmera de profundidade Intel RealSense e microfones com cancelamento de ruído para interação por voz. A energia vem de uma bateria de liberação rápida de 9.000 mAh, que oferece até 2 horas de operação e suporta troca rápida de bateria. Um processador de 8 núcleos controla as articulações, permitindo velocidades de caminhada de cerca de 2 metros por segundo, o que equivale a aproximadamente 7 km por hora. O robô usa o Unifoley M-Model da Unitree, um modelo unificado avançado para a robótica, e aplica aprendizado por reforço no controle de movimentos e tarefas. Originalmente apresentado em maio de 2024 como um humanoide de entrada, o G1 tem preço inicial de 99.000 RMB, cerca de 14.240 dólares americanos. A Unitree também informou o envio de mais de 5.500 robôs humanoides em 2025, o que demonstra uma escala significativa. Em Shenzhen,
outro humanoide chamou a atenção da mídia por um motivo diferente. A fabricante chinesa Xpeng exibiu seu robô humanoide Iron em um shopping para mostrar avanços antes do lançamento em massa previsto para 2026. A demonstração foi iniciada. O Forte Iron desfilou coreografado, interagiu com o público e ficou no palco com uma criança. Projetado para ser amigável, o sistema de movimento do robô tem coluna vertebral com 5 graus de liberdade e quadril sofisticado que melhora equilíbrio e fluidez. Sob a roupa há uma face entreliça 3D que imita a musculatura humana. Essa camada ajuda a amortecer vibrações e suavizar movimentos bruscos que são comuns em robôs bípedes. O objetivo é que o Iron pareça menos uma máquina industrial e mais adequado a ambientes públicos, inclusive lojas. Após uma caminhada suave, o Iron perdeu o equilíbrio parado, caiu para trás, e um membro da equipe amorteceu parte da queda, deixando o robô de bruços no palco. A equipe o retirou, fez ajustes e o trouxe de volta para interagir e fazer perguntas às crianças. No dia seguinte, ele ficou preso a uma estrutura de suporte e focou em interações educativas, não caminhando. Apesar de demonstrações sem falhas antes, a queda dominou discussões online e virou destaque nas plataformas chinesas. Ferro foi criado para ter o tamanho de um adulto humano. Ele mede 178 centímetros de altura, cerca de 1,78 metros e pesa 70 quilos ou 154 libras. Ele tem 62 articulações ativas e cada mão oferece 22 graus de liberdade, permitindo manusear objetos delicados e volumosos. Um display curvo ao redor da cabeça serve como rosto dinâmico, mudando de expressão ao se comunicar. A energia vem de bateria de estado sólido, leve, com mais autonomia e segurança. O processamento é feito por 3 chips de IA Turing, que oferecem 2.250 trilhões de operações por segundo. O sistema de ação visual do Xpeng liga a percepção ao movimento, e o robô foi treinado com milhares de horas de dados de movimentos humanos. Ele pode andar a até 2 ms, absorvendo o impacto pelos pés para manter o equilíbrio. Por trás de todos esses humanoides, os pesquisadores também estão repensando a mecânica que torna o movimento possível em primeiro lugar. Na Universidade de Harvard, engenheiros da CIS criaram uma articulação robótica baseada no joelho humano. Essas articulações de contato rolante usam superfícies curvas que rolam e deslizam entre si, ligadas por elementos flexíveis. A equipe desenvolveu um método para otimizar matematicamente as formas dessas superfícies, considerando as forças e funções da articulação. Isso mostra que a articulação direciona a energia de forma eficiente, dispensando atuadores grandes e controle complexo. Em testes, uma articulação tipo joelho assim projetada corrigiu 99% do desalinhamento em relação a padrão. Uma garra robótica de 2 dedos, feita com o mesmo método, segurou mais de 3 vezes o peso de um design convencional com o mesmo atuador. As aplicações vão desde exoesqueletos e dispositivos assistivos até robôs humanoides mais naturais e até estudos biomecânicos de animais. Por fim, nos Estados Unidos, a Westwood Robótica enfrenta outro desafio: fazer humanoides trabalharem enquanto andam. O robô Themis Gen 2.5 deles funciona com um sistema operacional humanoide aumentado por IA chamado AOS, que integra de forma precisa percepção, planejamento e controle. A maioria dos humanoides para antes de manipular objetos, mas o Themis faz ambas as coisas simultaneamente. O controlador de locomanipulação de corpo inteiro usa fusão de sensores para estimar o estado e manter o equilíbrio, enquanto os braços manipulam objetos. Um sistema de navegação com mapeamento em várias camadas e compreensão semântica permite ao Themis planejar rotas e reconhecer o ambiente. O sistema usa um modelo de ação de visão centrado em objetos, OC-VM, que liga a percepção visual às ações físicas de forma computacional eficiente. O hardware foi aprimorado. A estrutura redesenhada oferece cerca de 40% mais resistência a impactos. Cada braço agora possui 7 graus de liberdade e pode suportar cargas de mais de 5 kg nos quadris. Os novos atuadores Mountain Bear oferecem mais de 120% de torque adicional, enquanto produzem cerca de 80% menos calor. A antiga Themis, de 52 anos, tinha 1,60 metro de altura, com 40 graus de liberdade, e braços com 6 graus de liberdade,
e as mãos se moviam em 7 direções usando atuadores Mountain Bear reversíveis para um movimento suave e seguro. Certo? É isso por enquanto. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.